E hoje é dia de Drops Cósmico, domingo 5 de outubro de 2025. E domingo é dia do Sol. Dia do Sol, o Sol está em Libra. E quando o Sol está em Libra, está nos lembrando que a gente está, então, nos 180 graus de Áries, que é quando a gente começa o ano novo astrológico. Eu falei sobre isso no episódio do equinócio, parte um. Eu falo sobre essas configurações de calendário, né? E quanto que a marcação do início das estações, e ali a gente teve o 00 de Áries, lá em março, no equinócio. O que que isso, como é que define, né, até hoje, né, os nossos calendários, de uma certa forma. E por outro lado, também foi desconfigurado, né? A gente foi desautorizado, para usar a palavra da minha mentora que eu gosto tanto, a gente foi desautorizado aqui a, a estar conectado com os ciclos e com as estações. Daí inventaram um calendário para a gente se organizar socialmente. Enfim, um calendário que precisa de fazer vários ajustes, porque simplesmente não segue o calendário natural, que foi o que deu base de organização para várias civilizações durante muitos e muitos anos. Mas enfim, eu falo sobre isso lá nesse episódio. Se você não assistiu, eu vou deixar o link para você aqui embaixo. Mas então o Sol em Libra traz aquele momento que a gente percebe que a gente iniciou coisas, que a gente desejou, que a gente fez um movimento de, de início, né? E de toda uma construção interna que a gente faz durante 6 meses. Chega então aquele momento da gente fazer o ajuste com o outro. Naturalmente, o outro também fez o seu próprio movimento, e aqui então chega o momento da gente ajustar o ritmo. Eu tenho falado bastante sobre isso, é, tenho escrito bastante sobre isso, então eu tenho aqui a gente está no movimento de ajustar o ritmo, né? E para a gente poder manter o movimento do equilíbrio, né? Que não é uma condição estática o equilíbrio. O equilíbrio é sempre um movimento dos dois ali, subindo e descendo, seguindo em frente, e aí sim a gente continua a jornada, sem a gente fanatizar na ideia, ou seja, a gente não pendular para um lado só e naturalmente a gente vai ficar estático, né? É como eu falo do andar de bicicleta. Tenho repetido bastante sobre isso para a gente poder estar bem atento nesse movimento que é tão importante da gente fazer nas nossas relações, principalmente aqui nas nossas relações íntimas, porque a gente ainda tem umas configurações aqui que estão falando sobre esses relacionamentos íntimos. Mas a gente pode enquadrar aqui em todos os nossos relacionamentos. Nosso relacionamento com o trabalho, com o nosso parceiro, com as nossas associações, né? A gente faz tantos tipos de associações. Então, como que está toda essa conversa, né? É, de ajuste do acordo, de manter justo o movimento e manter justo o acordo e assim então a gente manter em movimento, encontrar um novo ritmo, né? A gente está com um céu muito bonito e eu quero trazer hoje, eu quis trazer esse drops aqui logo cedo no domingo, porque é uma preparação aqui muito importante para o que a gente tem para outubro e principalmente aqui para essas próximas 2 semanas. E a gente ainda vai ter a lua, como eu disse, a lua cheia em Áries na terça-feira, 14 graus de Áries, a 00:47 da madrugada. A gente tem então a fase cheia e a gente dá início à semana cheia, né? E é uma semana então que tem essa pulsão de trazer para gente um transbordar, né? Tem todo um movimento aqui emocional muito forte. Mas antes da lua chegar em Áries, ela chega em Áries amanhã pela madrugada, e aí desde amanhã então a gente está nessa pulsão da energia ariana e de lua cheia. A lua está em peixes e ela entrou em peixes na sexta-feira de noite, fica hoje, amanhã, então de madrugada ela entra em Áries.
Esse movimento da Lua em Peixes nesse momento é muito interessante. Provavelmente o final de semana aqui é um final de semana de reflexões, de reavaliação e também de uma certa forma de uma purificação, porque a gente tem uma configuração de Lua e Vênus, que eu digo que é uma das mais importantes aqui que a gente tem nesse momento no céu. Um final de semana de reflexões e de revelações. O quanto é, então, que a gente está se permitindo também receber essas revelações, né? De uma forma ou de outra, o nosso movimento emocional acaba chama a gente a acessar vários dessa pulsação, através da nossa intuição, através dos nossos sentimentos, através das nossas emoções, através do nosso toque com o outro. E aqui vai estar falando muito através das nossas relações, a gente está acessando as nossas necessidades e desejos. Porque quando a gente está falando de Lua, a gente está falando de necessidades. E quando a gente está falando de Vênus, a gente está falando de desejos. Lua em Peixes toca nó do norte e Vênus em Virgem toca nó do sul. É muito interessante, a gente já conversou um pouco sobre esses nodos nos episódios de eclipse, mas eu vou relembrar aqui. Quando a gente está falando desses nodos, a gente está falando de pontos, né? Eles são pontos aqui de interseção entre a nossa mente e a nossa inteligência mental e a nossa inteligência emocional, vamos falar assim? Entre a nossa parte consciente e a nossa parte inconsciente. O nodo representa esse ponto. Então, toda vez, e eles que vão definir, então, o posicionamento dos eclipses, que vão estar dentro de uma órbita de graus e que vão se encontrar, então, com esse nodo vai definir aonde vai acontecer, em qual signo, em qual grau vai acontecer os eclipses. O que acontece aqui hoje, né? A Lua tocando o nó do norte e o Vênus tocando o nó do sul, eles vão estar, então, Lua e Vênus em oposição, cada um no seu ponto, exatamente aonde tivemos os eclipses no mês passado. E aqui, nesse momento, a gente está fechando a temporada de eclipses. Essa temporada que começou ali em agosto, e a gente veio nesse processo todo de revelação, de mudanças, de ajustes da nossa rota, onde a gente não estava aqui bem direcionado. Algumas coisas aconteceram muito importantes, né? Tem bastante episódio aqui que eu falei sobre esse movimento do eclipse, o que significa esses momentos de eclipse na nossa vida, 2 vezes por ano. Então, nesse momento, a gente tem Vênus e Lua tocando esse ponto dos nodos, então nos lembrando, revisando, trazendo à tona, fazendo uma conclusão, vamos falar assim, desse momento de eclipse. Até porque a gente também tem a lua cheia define, então na terça-feira definitivamente a gente fecha a temporada. Eu vou falar mais sobre essa lua cheia no próximo Drops, mas essa lua também fecha os últimos 6 meses, então tem tudo a ver com o equinócio, né? Mas também tem a ver com um início muito importante que a gente deu no eclipse do dia 29 de março, que é quando aconteceu a lua nova em Áries. Então é importante a gente voltar aqui, porque a gente fez um trabalho de 2 anos no eixo Áries-Libra. Então vale também você dar uma olhada no seu mapa, quais são as casas e planetas que você fez esse trabalho, então fazer as reflexões sobre esse eixo de casas. E a gente fez um trabalho muito forte com os eclipses, 2 anos aqui nesse eixo. E o eclipse do dia 29 de março foi muito importante. Vale a pena voltar nas anotações, vale a pena voltar nos textos, porque nesse eclipse, então, a gente deu início a uma coisa a um processo muito importante, um início dos inícios ali, que vão dar aqui, vamos dizer,
que dão um spoiler aqui, né? Do que vai acontecer, ou do que a gente quer, do que a gente deseja, do que a gente está impulsionando para os próximos anos. Isso não quer dizer que não precise de ajuste, não que a gente não vai fazer ajustes, mas ali teve sim alguma coisa, algum movimento interior muito ligado ao eu, à própria identidade, num direcionamento para frente. Então, essa lua de terça tem essa característica. Vale a pena voltar, vale a pena fazer essas anotações, vale a pena voltar nos seus diários. E a gente vai falar um pouco mais sobre essa lua um pouco para frente, mas o que eu quero chamar a atenção? Que hoje, né, então esse final de semana, como é que foi esse final de semana? Como é que foi a percepção, quais foram os questionamentos, quais foram as ideias, quais foram as sensações, quais foram os sentimentos que vieram, que estão te fazendo refletir e que também estão revelando algumas coisas aqui e que pode ter acontecido através dos nossos relacionamentos. Mas essas revelações são muito ligadas aqui ao nosso bem-estar, o quanto que a gente está vivendo no nosso estado de bem-estar, o quanto que a gente está vivendo no nosso pleno valor, atendendo às nossas necessidades e acessando os nossos desejos. E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses dois pontos hoje. Porque, então, quando a gente está falando de Lua e a gente está falando de Vênus, a gente está falando de dois pontos fundamentais. Mas a Lua, na sua necessidade, quando ela fala de necessidades, ela fala daqueles pontos que muitas vezes a gente confunde com desejo. É tão importante a gente entender, e eu sempre estou falando sobre isso, né? Dentro dos atendimentos a gente consegue fazer um aprofundamento sobre como é a gente se nutrir, a gente se cuidar. Ali é através da lua que a gente percebe isso, é através da lua que a gente conecta com o que de verdade ou são as nossas necessidades, né? A gente tem as nossas necessidades pessoais, humanas, que todos nós temos, né? De alimentar, de dormir, enfim, de várias coisas aqui, de higiene, etc., que são necessidades pessoais, humanas, né? Que todos nós temos e que são fundamentais, são essenciais. Mas todos nós também temos outras necessidades essenciais que são da nossa essência, que estão ligadas à nossa individualidade, à nossa história também, à nossa existência, à nossa experiência. E essas necessidades, muitas vezes elas também são ajustadas, mas em geral, quase todas elas são muito ligadas a essa parte individual que a gente tem. Então, a minha necessidade vai ser diferente da sua, do outro. Ali que vai estar a diferença. E aí é tão importante, porque é a forma como a gente se nutre, se cuida, quer ser cuidado, que cuida do outro. Que a gente tem esse movimento, esse processo íntimo, sabe, de troca com tudo aquilo que é íntimo da gente, com tudo aquilo que é casa, tudo aquilo que, então, nos vai garantir uma segurança, uma proteção. É tão importante entender isso e muitas vezes a gente não sabe definir esses pontos. Quando tem alguns toques assim, com a lua tão importante, a gente então entra em contato com esses pontos de necessidade. E muitas vezes a gente confunde essas necessidades que são individuais com os desejos que a gente tem. E aí, atender às necessidades, elas são importantes e elas são fundamentais para que a gente chegue nos desejos, que são pontos venusianos. Quando a gente está falando de Vênus, a gente está falando do nosso padrão de valor, tudo aquilo que tem valor para mim. E não só valor material, valor físico, valor emocional, afetivo, tudo o que tem valor para mim. E com isso que eu defino, então que eu tenho a minha escala de valores, eu também defino o valor que eu me dou, o valor que eu tenho comigo. Então, a minha validação, eu me valido. E aí, a partir do momento que eu tenho isso muito claro,
o que é que para mim tem valor e como eu me sinto valorizada e que me valorizo, eu então consigo atuar de uma forma leal a mim mesma. Eu então consigo ter de fato segurança, porque eu sei que eu vou cumprir com a palavra comigo mesma. Isso aqui é um dos pontos talvez mais difíceis de serem entendidos, mas são um dos mais importantes. É muito importante esse processo. E esse processo ele não acontece de forma individual, eu comigo mesma sozinha. Não é assim que funciona. Funciona através das relações. É aí que Vênus vem com com a outra função dele, né? Que é libriana, que é aquela função do relacionar-se. Então, através da troca com o outro, eu percebo o meu valor, eu defino o meu valor e eu faço o meu processo de reflexão no sentido de projeção, né, no outro, e ali então eu consigo, vai definindo para mim a minha escala de valor. Isso é tão importante porque muitas vezes a gente está falando sobre amor próprio, que é uma palavra muito forte de Vênus, em Touro, né? Mas esse amor próprio a gente consegue, então, localizar e ter acesso através do relacionamento com o outro, né? Através da intimidade, se a gente for falar lá do par de Touro, que é no Escorpião. Então, através daquele processo profundo de fusão ali com o outro, né? Fusão no sentido desse movimento, desse mergulho que a gente faz lá em Escorpião para Touro. É muito importante a gente entender, e eu não estou falando de signos aqui, é tão importante vocês entenderem isso, que quando eu falo os signos, né? Touro, Libra, Escorpião, Virgem, eu não estou falando da pessoa que é virginiano, que é leonino, que é escorpiano, não. Eu estou falando da energia, de toda essa, da energia Touro, da energia Escorpião, da energia Virgem, que todos nós temos no nosso mapa e que todos nós, então, temos dentro de nós. É muito importante a gente conhecer a energia, essa parte que faz parte. Essa parte que faz parte, né, gente? Mas essa parte que compõe todo o inteiro, né? Então a gente tem essas partes, essas energias ou essas seções, vamos dizer assim, né? Dentro de um todo que é do zodíaco, que a gente está representado ali. E de alguma forma, essa energia também está representada dentro da gente. A gente tem essa energia de Touro e de Libra em algum lugar, em alguma área, ela fica um pouco mais evidente, mas ela faz parte de todos nós. Todos nós temos essa qualidade, essa característica ligada a esses signos, né? Às vezes um pouco mais potencializadas ou não, que é isso que vai definir aqui, então, a questão da individualidade. Mas aqui a gente, então, voltando na questão da venusiano do desejo, né? Da questão da validação. Quando a gente, então, tem o nódo sul em conexão, porque eles estão em conjunção com Vênus, ele está em conjunção com Vênus, a gente está falando, então, de um momento em que vai ser questionado o quanto que a gente, na nossa escala de valor, né, em todo o nosso processo, e a gente vem fazendo uma revolução e uma evolução nessa escala de valor desde a retrogradação de Vênus lá em janeiro, fevereiro, março. Se vocês se lembram, aconteceu em Peixes e Áries, e aí teve conjunção com Saturno e Netuno, com Mercúrio. Por isso que eu sempre estou falando com vocês, isso aqui é um ciclo. Agora chega num dos pontos fundamentais quando chega aqui em Virgem, e esse Vênus que veio fazendo uma construção. Então, o que significa esse Vênus que veio fazendo uma construção? Nós, com a energia venusiana, desse auto-amor, dessa validação, desse olhar de valorização, de conexão com todos os nossos talentos, para o uso do nosso trabalho, no nosso afeto, na construção dos nossos afetos, das nossas relações e da nossa intimidade. Então,
dentro das nossas funções venusianas, nós fomos convidados a fazer todo um processo de construção. E a gente está nesse processo de construção, porque ele se renova a cada ciclo que faz. E aqui tem 2 pontos de renovação. Tem esse que ele passa por Áries, né, que ele passou por Áries e fez a retrogradação dele, e depois a conjunção com o Sol, que a gente tem a conjunção inferior, superior, também a gente falou muito sobre isso, né? Vênus Star Point, tem um episódio sobre isso, muito interessante. Então, a nossa função venusiana vem sendo revisada, reconstruída, reconfigurada. E nesse processo todo, a gente teve vários momentos importantes durante o ano, e nesses pontos importantes, de alguma forma, a gente foi questionado. E geralmente, quando a gente está falando de Vênus, a gente vai falar desse questionamento através das nossas relações íntimas, das nossas relações afetivas ou das nossas associações e vínculos, né? Com trabalho, com negócios, enfim, como vocês já sabem, com o outro. Então, nesse processo agora, ele chega aqui na conexão com o Nó do Sul. O Nó do Sul é um ponto de purificação. O Nó do Sul é aquele ponto do karma. É importante que eu gosto de falar do karma, que é aquele ponto onde a gente foi carregando a nossa energia, sabe? Então, a gente olha para aquele trabalho e aí eu trabalho. Quer dizer, eu dedico toda a minha energia. O que é minha energia? O meu tempo, o meu dinheiro, o meu conhecimento, o meu afeto. Eu dedico para aquele ponto dali da minha vida. Ali eu tenho um ponto carregado. Esse é o ponto kármico, porque ele eu vou ter a colheita. Dele eu vou ter um resultado. E ali eu vou saber se aonde que é que eu preciso fazer os ajustes depois. E aí, quando então o Nó do Sul, ele representa esse ponto kármico. Ele representa esse ponto que a gente dedicou. E ele está aqui em Virgem. Vai depender da casa onde você tem Virgem. Vai depender, então, qual é essa área de vida que você tem Virgem, que esse Nó do Sul está ali. Então, trazendo mais um componente para você individual, mas a nível coletivo, ele é um ponto em Virgem que vai falar, então, sobre o nosso estado de bem-estar. Sobre como a gente, então, dedicou o nosso cotidiano, a nossa rotina e todo aquele processo. E agora, então, isso tudo tem Qual é o karma dele? Você está num estado de bem-estar? Aonde é que precisa ser ajustado? Porque sempre alguma coisa vai ser ajustada. Então, o que eu falo que é aquele ponto do acúmulo. A gente acumula a nossa experiência nesse ponto. E aí, então, a gente pega tudo isso que a gente construiu numa dedicação, num carregamento energético, e isso tudo a gente transforma em sabedoria e experiência. E daqui, então, a gente vai olhar lá para o ponto dos 180 graus, que é onde está o Nó do Norte, que é um novo ponto, para onde a gente precisa ir, para onde a gente, então... Ok, aqui eu tenho a minha experiência, aqui eu tenho a sabedoria, já transformei tudo isso e agora eu vou fazer a minha nova caminhada. É muito bonito quando a gente, então, consegue olhar para esse ponto, não com peso, mas sim como uma experiência que a gente, então, carregou, que a gente, então, vai carregar, né? Uma sabedoria que vai fazer parte da nossa história, mas que grande parte disso tudo aqui já não tem uma função prática, funcional, eficiente dentro do nosso cotidiano, porque a gente precisa ir para um novo ponto. Que isso também tem a ver com Virgem, né? De ser eficiente, de ter uma fórmula, de tudo estar funcionando, de tudo estar correndo perfeitamente bem. Então é muito interessante a gente olhar para esse ponto agora, e a gente está olhando esse ponto a partir do olhar venusiano. Um olhar que fala sobre validação, que fala sobre, então, o quanto eu estou usando os meus recursos, os meus talentos. Aqui a gente faz a revisão sobre isso. Em contrapartida, o que tem lá do outro lado? O nosso norte, para onde é que nós estamos indo? Lá a gente tem a Lua, as nossas necessidades, o nosso novo lugar, né? Nosso novo início,
que está lá em Peixes. E Peixes vai falar sobre a espiritualidade, sobre a nossa conexão com tudo e todos, sobre as conexões também, sabe, de outras formas, telepáticas, fluidas, não só física, não só explicado, nem tudo a gente explica, muito a gente sente, o quanto que a gente tem permitido ficar permeável pelo outro. E aí também tem uma questão que quando a lua está em peixes, a gente vai falar assim, a gente pode estar, a gente reconecta com o emocional, a gente reconecta com a gente mesma, a gente reconecta com um propósito que, individual dentro do todo, mas também tem a contrapartida disso, que é a desconexão, ou seja, a gente busca, então, não sentir, não conectar com o outro. Eu fujo disso, para eu não me misturar. Então, fica entre o medo do me misturo ou não misturo. Ao mesmo tempo, eu escrevi sobre isso ontem lá no meu Instagram. Tem um ponto aqui importante em Peixes, que a gente pode escolher, porque é um céu que está com uma configuração de trígono aqui tão importante, ainda temos um trígono de água, né, de nodo com Júpiter, com Lilith, a gente tem ainda o pequeno trígono de Plutão, Urano e Netuno. Esses trígonos aqui no céu está nos dando configurações que a gente está num momento muito propício para a gente poder, que está favorecendo, né, a nossa transformação interna, mas também a nossa transformação como coletivo. Então está favorecendo revoluções, evoluções, mas não só a nível interno, mas também a nível coletivo. E aí a gente tem dois caminhos nesse processo todo. A gente tem o da gente conectar com a loucura coletiva, com a raiva coletiva, com as ansiedades coletivas, né? Com a raiva que a gente projeta, né? Na sociedade, no governo, no país e etc. Ou a gente realmente voltar internamente e olhar para a gente e promover essa libertação individualmente, dentro de mim mesma, reconhecendo esses pontos meus de me valorizar, de estar conectado com o que são as minhas necessidades e o que são os meus desejos. Promover esses processos de renovação, liberar o peso do que eu venho carregando e que já não vai mais cumprir o papel dentro do meu estado de bem-estar, dentro do meu cotidiano. E tudo isso, como eu disse, fica bem mais visível quando a gente está falando dentro dos nossos relacionamentos, a gente consegue perceber, né? Se a gente está dedicando ao outro para que ele me valorize, né? Então eu ajusto as minhas coisas para que o outro me veja, para que o outro me valorize, ou se eu estou me valorizando e eu então quero te mostrar quem eu sou, né? Aqui tem uma coisa muito legal aqui também que a gente vai falar desse processo libriano, né? Que a gente está tendo uma consciência muito grande. O Sol em Libra ilumina essas energias librianas, que é o do relacionamento, do equilíbrio. Aonde não estamos em equilíbrio aqui? Onde está o dar e receber? E esse dar e receber, ele não é muito importante a gente pensar sobre isso também, quando a gente está falando sobre relacionamentos. Não é sobre a mesma coisa. A gente dá o que a gente tem de melhor. O outro dá o que ele tem de melhor. E nisso eu contribuo. Os dois contribuem para o relacionamento. É muito menos e pouquíssimo sobre ceder dentro dos acordos e dentro do equilíbrio. É sobre realmente eu estar me dedicando no melhor que eu tenho. E quando eu então me sinto valorizada, eu sei. Quando eu entendo a minha escala de valores, eu sei o que eu tenho de melhor. Eu sei os meus talentos. E aí, quando eu me relaciono com você, eu estou dando o que eu tenho de melhor de mim. E você vai me dar o que tem de melhor.
E provavelmente o que eu sou muito boa, você não é. Essa é a troca justa. Esse é o processo do movimento do equilíbrio. Esse é encontrar o ritmo do movimento do equilíbrio. Nesse processo em que eu me tornei melhor em algo, em que eu me sinto melhor, o que eu reconheço, me valorizo, você naturalmente vai ver na projeção, né, o quanto que isso é importante para mim, o quanto que eu me valorizo nesse ponto, e aí então tem uma valorização de você, mas não no meu ponto de que eu vou fazer isso para você me aprovar, para que você me aceite dentro do sistema. Isso é tão importante, isso tem muito a ver com a nossa história passada. Se a gente for pensar em Júpiter fazendo ainda um trabalho dele de câncer, né? Júpiter aqui também já está fazendo um trígono com Saturno muito importante, vai nessa formação até o final do ano. A gente vai falar sobre isso separado, mas o quanto que as histórias que a gente contou do passado, o quanto que as histórias do nosso sistema familiar, dos nossos sistemas íntimos, né, que a gente está ligado, vai contando como a gente deve ser. O quanto que esses sistemas vão definindo quais são os valores que a gente tem. E de repente a gente percebe que esses valores não são nossos, mas são dos outros, são daqueles que estão ali, que falam que a gente precisa ser, que a gente precisa se posicionar. Para vocês verem que isso tem muito a ver, então, com o processo individual, mas também com o processo coletivo. Tanto o coletivo micro quanto o coletivo macro. Então, esses processos de transformação e revolução, eles vão continuar durante muitos anos, e então a gente está aqui naquelas viradinhas de chave que a gente vai fazendo. São mudanças que a gente não dorme e acorda diferente, mas são aquelas mudanças que a gente vai promovendo nas microdoses, nas microatitudes do nosso dia a dia. Olha que aqui também é essa questão de Virgem, olha que aqui também é essa Vênus em Virgem, que fala sobre os detalhes, sobre o sagrado do dia a dia, sobre essa dedicação que a gente faz. E aqui então a gente vai dedicando um pouquinho da nossa energia todo dia. E assim a gente vai construindo uma nova forma de ser. Assim então a gente vai construindo um novo estado de bem-estar, muito mais ligado aos nossos padrões de valores, muito mais ligado aos nossos talentos hoje reconhecidos, descobertos, ou aqueles que a gente sempre teve, que a gente esqueceu deles, né? A gente fez algumas revisões aqui que tocaram isso e que nos chamaram para isso. Então, tem um movimento que nos leva para uma expansão, ao norte, lá no Peixes, lá com a Lua ali, lembrando a gente da importância, né, da nossa necessidade de estar conectado com o outro de uma forma também não tão individualizada, mas também que somos todos um, né? Que estamos todos conectados. Então, quando eu estou no meu estado de bem-estar, naturalmente lá do outro lado, eu vou estar contribuindo para o todo, para toda a vida que existe. Não só a vida daqueles que estão ao meu redor, mas para a vida que existe. Esse é Peixes, que lembra da gente dessa conexão com tudo que a gente é, com essa grande teia que a gente faz parte, né? A pequena engrenagem dentro das grandes engrenagens da vida. Elas todas têm um outro movimento, mas a gente faz parte desse movimento tão importante. Esse final de semana é um final de semana muito interessante para a gente fazer algumas reflexões, para a gente fazer mesmo algumas pequenas revoluções e amorosamente também trazer tudo isso como uma bagagem, como uma história, como uma experiência, mas olhar para um novo que está aqui pulsando dentro da gente a partir desse processo de reconhecimento de quem a gente é, de toda a nossa potência individual. Nós não estamos falando aqui de um olhar só para o eu, mas é uma construção desse eu que a gente está fazendo, né? E que vai ficar muito evidente, então, a gente chega na lua cheia de terça-feira, que é a lua do eu, a lua do que eu desejo, eu quero, eu vou fazer, é o impulso da vida, é o Áries.
E aqui a gente tem uma lua cheia, então que transborda tudo isso. Eu posso transbordar no que eu sou, no meu talento, no que eu tenho de melhor, a partir do momento que eu fiz a reflexão, a partir do momento que eu me entendo, me reconheço dentro de toda a minha escala de valores. E dentro dessa escala de valores a gente tem toda uma construção do material, do afetivo, do relacional que a gente tem na nossa vida. Então o recado de hoje, de domingo, para vocês é esse: aproveitem, tira um momentozinho aqui para fazer uma meditação, para perceber, para questionar sobre as suas necessidades essenciais, individuais, as suas próprias, sobre esses desejos e sobre essa construção de toda essa bagagem que você fez e que ela agora não é um peso para você, ela não pode ser um peso, ela tem que ser só parte, ser transformada, ser revolucionada, né? As ideias, as crenças, os padrões, enfim, toda uma dinâmica e uma fórmula de um passado ser transformado em uma bagagem. E dentro dessa bagagem, então, poder olhar para o futuro. E olhando para esse futuro, olhando para esse ponto norte, para onde é que a gente está indo, a gente está contribuindo dentro de todo o nosso coletivo, não só esse pequeno coletivo como um grande coletivo. E vivendo com muito mais, podendo encontrar, né? Então a gente está na busca encontrar esse ritmo do movimento, do equilíbrio com o outro, que é importante pra gente, que a gente precisa dele para o nosso relacionamento. Essa é uma temporada libriana, enfim. E depois dessa lua cheia, aí sim a gente vai fazer uma reflexão ainda sobre a lua cheia, vou trazer um mapa para vocês e a gente vai falar sobre o mês de outubro, porque o mês de outubro muda. Aí sim, a gente entra no mês de outubro a partir dessa lua cheia, que é muito importante. E aí a gente tem 3 semanas de outubro, meus amores, maravilhosos, intensos, profundos. E a gente precisa estar preparado para ele, para a gente poder, então... Como é que a gente está preparado? A gente está preparado fazendo as reflexões, né? Esse perfil que não é para quem quer respostas prontas. É para quem está buscando as próprias perguntas, está fazendo as próprias perguntas, está buscando as próprias respostas, está procurando ainda mais perguntas, né? Esse é o nosso movimento de, então, entre eu e vocês aqui, do movimento para frente, da nossa evolução, do nosso movimento do equilíbrio. Então é isso, um ótimo domingo para vocês e até o próximo Drops. Um grande beijo.